Olá a todos, meu nome é Lécio Figueira Pinto, eu sou neurologista, trabalho com epilepsia no Hospital das Clínicas e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês os highlights do Congresso Americano de Neurologia. Ele foi totalmente virtual, aconteceu de 17 a 22 de abril e eu vou falar para vocês sobre os highlights na questão de epilepsia. O primeiro ponto que eu acho que foi bem interessante que eu vi, não é uma extrema novidade, mas um trabalho recente, a questão do tratamento de epilepsia em mulheres em idade fértil e gestantes. Esse trabalho foi bem legal, foi da doutora Paige Pennell, uma pessoa que pesquisa há muito tempo nessa área. Ela mostrou assim, que 90% das mulheres que engravidam, que têm epilepsia, ficam sem crise durante a gestação se elas estavam 9 meses antes. Da regra dos 9, 90% vai ficar sem crise se estava 9 meses antes da concepção sem crise. E é super importante, por isso, acertar o tratamento antes de engravidar. De pelo menos 6 meses, pelo menos antes da gestação, já ter acertado o tratamento. Para aquilo que a gente sabe hoje em dia que são os melhores tratamentos, assim, de usar principalmente o lamotrigina, levetiracetam, são as drogas mais seguras, evitar fortemente valproato, topiramate, fenobarbital, que são os que mais estão associados a malformações. Principalmente recomendar essas mulheres que não parem o tratamento só porque engravidaram, porque o risco das crises, tanto para ela quanto para os bebês, é importante. E entender que, assim, para a maior parte das mulheres, um acompanhamento adequado, acompanhando os níveis sérios, vai permitir uma gestação adequada. E eu passo, inclusive, para uma segunda apresentação que eu vi, que foi do professor Kinford Miller, que é alguém que pesquisa também há muito tempo nessa área, e ele fez um trabalho em que ele estava avaliando o desfecho cognitivo, neuropsicológico dos bebês dessas mães com epilepsia. E, assim, dentro da casuística, obviamente usando a maior parte delas lamotrigina, levetiracetam, conforme recomendado, não houve diferença da questão cognitiva de bebês de mães com epilepsia ou de bebês de mães que não tinham epilepsia. Tem uma ressalva que ele colocou, que deve ser vista com cuidado, mas que houve um certo desfecho pior em mulheres que estavam usando levetiracetam, principalmente em doses mais altas. É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar no futuro. A princípio, o levetiracetam e a lamotrigina continuam sendo os mais seguros, mas talvez, assim, um pontinho a mais pela lamotrigina nessa história, ou pelo menos uma pulga atrás da orelha do levetiracetam, principalmente doses altas, foi o que ele pontuou. Mas isso é um desfecho secundário na análise, não é nada definitivo, é só uma coisa para ficar de olho, foi um highlight do Congresso. Outro ponto interessante é a questão das epilepsias autoimunes, das encefalites autoimunes. Teve um trabalho recente que tentou rever essa questão das definições, separar essas duas coisas. É bem interessante, assim, que a gente deve entender duas coisas. São crises epiléticas agudas, crises agudas sintomáticas relacionadas às encefalites autoimunes. Isso acontece naquelas encefalites autoimunes, em que você tem aqueles anticorpos de superfície. Os anticorpos são patogênicos, eles causam essas crises. Quando você trata, essa pessoa melhora e para de ter crise. Outra coisa são as epilepsias associadas à autoimunidade. Esse termo de epilepsia autoimune é a tendência a ser abandonado. Por que isso? Porque nesses casos em que você tem epilepsias associadas à autoimunidade, a maior parte das vezes são por anticorpos intracelulares ou por uma resposta imune mediada por células T com lesão estrutural associada, e, por exemplo, no GAD. E aí, esses pacientes têm epilepsia crônica, mas a história é completamente diferente. Eles não ficam bem com a imunoterapia na proporção que os outros ficam, das encefalites autoimunes. Então, são dois mundos diferentes. E só para não deixar passar, lembrar que o líquor pode ser normal nas encefalites autoimunes, que os anticorpos podem, em algumas doenças, são mais presentes no soro, por exemplo, no LGI1, outros são mais presentes no líquor, por exemplo, no MDA, então é ideal dosar nos dois. Que dosar o título desses anticorpos ainda não é uma coisa recomendada no segmento, e que, assim, tomar cuidado com aqueles anticorpos são menos específicos, por exemplo, GAD, baixo T, TPO, porque a maior parte das vezes isso não é um marcador de encefalite autoimune. Em relação a tratamentos, acho que a grande novidade, assim, o grande remédio aí novo que tá surgindo é o cenobamato. É um fármaco que ele age tanto como bloqueador de canal de sódio, que é o que a gente tem em vários outros fármacos já utilizados, como lamotrigina, lacosamida, carbamazepina, mas ele também atua como modulador alostérico dos receptores GABA, apesar de não ser um benzodiazepínico. Por que eu acho interessante esse highlight desse fármaco? Ele é dose única diária, ele tem um perfil de efeito colateral aceitável, igual dos outros fármacos. O único detalhe é que no trabalho inicial houve um maior risco de rash, que reduziu quando a titulação foi lenta, ele deve ser titulado lento, assim como a lamotrigina,
mas ele levou a uma porcentagem de controle de crise muito alta. Para vocês terem ideia, 13, quase 11 a 13% dos pacientes ficaram sem crise com esse fármaco. Isso é muito acima do que a média. Pacientes ficaram com redução acima de 90% de crise, chegou a 40%. E para pacientes que tinham crise, que evoluíam para tônico clônica bilateral, foi testado para epilepsia focal. 35% sem crise tônico-clônica. Então é um fármaco bem interessante, ele parece ter um algo a mais em termos de eficácia do que os anteriores que a gente tem atualmente. Outro fármaco interessante que foi reposicionado para epilepsia é a fenfluramina, que era usada para emagrecer no passado. Ele atua na serotonina, faz uma ação serotoninérgica, e ele foi extremamente eficaz em crianças de Dravet com mais de 2 anos. Parece um fármaco bem interessante. Quando você olha os dados de eficácia, são inclusive mais interessantes do que do canabidiol. Então, assim, acho que é uma coisa para ficar em destaque. Parece que o perfil de segurança é bom, aquele risco de doença de alteração valvular, alterações pulmonares, parece ser bem tranquilo com as doses utilizadas nesse fármaco, nesses trials. Acho que é uma coisa para ficar ligado aí, a fenfluramina. E outro ponto, questão de que alguns dos fármacos que a gente já usa, surgiram trabalhos mostrando a indicação deles em outras situações. Por exemplo, o canabidiol, além do Dravet e do Lennox, agora tem evidência para esclerose tuberosa. A lacosamida, foi feito um trial que mostrou ação nela em crises tônico-clônicas generalizadas, em epilepsia primariamente generalizada, assim como o perampanel também tem ação em epilepsia generalizada. Então, são indicações novas de fármacos já no mercado. Outro ponto que eles destacaram, a questão do canabidiol, isso já está disponível nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA, da questão regulatória, de quão é complicado que os pacientes usem preparações sem grau farmacológico, que aí fica muito complicado para o médico recomendar isso. E dá falta ainda de evidências para outras indicações fora de Dravet, Lennox e agora esclerose tuberosa foi um ponto destacado. Outro ponto bem legal e bem interessante, que a gente tem uma carência muito grande no Brasil, questão de medicações de resgate, de quando o paciente começa a ter uma crise muito prolongada, ou faz um cluster de crises, a gente dá um fármaco, gerar um benzodiazepínico em casa ainda, ou no resgate, para que ele pare de ter crise. Isso está mais do que provado que é muito eficaz, só que no Brasil a gente não tem nenhuma formulação dessas comerciais. Nos Estados Unidos tem diazepam retal, tem midazolam nasal. Entendam que assim, isso é extremamente eficaz, isso evita que o paciente seja internado, isso evita que ele entre em estado de mal, precisa de internação em UTI, e o risco de evoluir para hipotensão, insuficiência respiratória, sedação, é menor quando os pacientes são tratados com benzodiazepínico pré-hospitalar do que dos não tratados. Então, assim, vale a pena, isso é uma coisa que a gente precisaria ter no Brasil, seria um ponto relevante nos próximos anos de discutir. Indo à frente, em relação à parte de UTI, de estado de mal epilético, reforçar que foi publicada uma nova versão da terminologia da CNS para o EG na UTI. Vale a pena quem trabalha com isso dar uma olhada, quem também trabalha na área de rever, algumas coisas foram clarificadas nessa nova terminologia. Foi bastante destacado que está mais do que claro o papel do EG contínuo, e que agora a discussão é como fazer isso ficar amplamente disponível. No Brasil existe um gargalo muito grande ainda, de que você tenha acesso rápido, começar rápido esse EG, você tenha estruturas montadas, fazer uma leitura e um tratamento online, né? De que não seja aquela coisa que você faz o EG contínuo, depois no outro dia você fica sabendo o que aconteceu, você tem um tratamento mais rápido. Destacar que o benzodiazepínico continua sendo fármaco de escolha de primeira linha, apesar de que as pessoas continuam esquecendo disso. Teve um novo trial para tratamento de segunda linha, comparando ácido valproico, fosfenitoína, para o Brasil, fenitoína e levetiracetam endovenoso, mostrou que os três são equivalentes em relação à eficácia e efeito colateral. Então agora já tem evidência para medicação de segunda linha no Brasil de que a fenitoína é uma boa escolha para a segunda linha. E por fim, dessa parte de estado de mal, de que o tratamento, a dose do tratamento no coma medicamentoso faz diferença, que parece ser mais interessante fazer um coma medicamentoso mais curto, mas mais profundo, para que esse paciente consiga ser desmamado do fármaco e não volte a ter crises. Finalizando, na última plenária do Congresso americano, foi um dos temas foi a epilepsia e os dispositivos para detecção de crise, aqueles relógios, aqueles sensores, já tem alguns aprovados nos Estados Unidos. Colocar que a Liga Internacional de Epilepsia avaliou esses sensores e eles parecem ter uma boa eficácia para detectar crise tônico-clônica bilateral.
ou crise tônico-clônica generalizada primária, mas não para crises focais. Agora, se isso muda ou não muda desfecho tendente certo, existe uma grande esperança de que isso aumente o alerta para que se atenda e se socorra essas pessoas, principalmente quem tem crise tônico-clônica, para reduzir o risco de SUDEP. Falando em SUDEP, de que os devices, assim, quando você tem essas epilepsias que não são possíveis de serem operadas, cirurgia resectiva, VNS, DBS, assim, tem uma eficácia boa a longo prazo e tem alguns dados aparecendo de redução de mortalidade, de risco de SUDEP nos pacientes tratados com esses devices. Por fim, tem sido uma coisa interessante, cada vez mais se percebe que os pacientes com epilepsia fazem um padrão meio cíclico de crises, em que eles têm uma certa... eles aumentam a frequência de descarga antes de terem as crises. Então, talvez a gente consiga prever isso e dar para os pacientes mecanismos, sensores, em que eles possam, naqueles casos que não ficam sem crise, ter um alerta de que eles vão ter crise para se proteger, tomar uma dose extra de medicação. Isso parece ser uma coisa bem promissora para os casos mais complicados. E era isso, assim, acho que são os pontos mais relevantes. Obrigado por terem me ouvido. Até a próxima.